Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando agora com outro advogado, como eu disse a você, só que sobre questões trabalhistas. O jovem advogado Carlos Hidalgo, advogado do direito trabalhista. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Geraldo. Como Boa vai tarde você? a você. Tudo bem? Boa tarde aos telespectadores. Obrigado pelo convite e é honra participar desse seu programa. Prazer é meu. Você me trouxe um abraço, renove o abraço para o seu padrasto. Mandarei Viu? com certeza. Com certeza. Eu fico muito feliz quando recebo essas homenagens simples, Certamente. que são os abraços das pessoas, dos amigos, Retribuirei a daqueles que a lembrança. gente conhece, não é isso? Com certeza. Bom, o advogado trabalhista, ele sempre foi assim uma figura muito curiosa, ele mudou muito, mas houve momentos do trabalhismo brasileiro em que o advogado, se ele fosse o advogado da parte empregado, o bichinho sofria. Mas sofria um pouco de abamação porque só ganhava a empresa. Isso era um negócio de... Muitos anos atrás. É lógico, de alguns anos atrás. Mas era um negócio impressionante isso. A empresa só ganhava e tal, e por aí vai. Hoje mudou. O que foi que mudou no direito trabalhista, Carlos Hidalgo? É uma boa pergunta, Geraldo. Na verdade, eu acho que o principal fator é o acesso à informação. Antigamente, até antes mesmo da Constituição de 88, os empregadores eles sempre detinham todas as provas necessárias que deveriam ser produzidas no processo. O empregado, ele é a parte mais frágil na relação processual, ele não tinha acesso à informação, ele não tinha como provar, ele não tinha como obter os meios necessários para garantir o andamento do processo. Hoje, com a tecnologia, ficou tudo mais fácil. Hoje o empregado ele consegue obter provas de forma mais eficiente. Ele consegue fazer gravações, ele consegue tirar fotos do local de trabalho, consegue flagrar, digamos assim, algumas irregularidades que vão sendo cometidas no ambiente de trabalho. Aí eu pergunto a você, essa é uma questão que nunca era usada no direito trabalhista e que hoje acho eu, vou perguntar a você se é ou não, que é essa questão do tratamento dado ao empregado no ambiente de trabalho e as provas recursais que podem acontecer do tipo fotografia, do tipo gravação e por aí vai. Até que ponto existe validade nisso, já que nós estamos no país das gravações hoje? Bem, é verdade. Hoje em dia, a Justiça Trabalhista ela vem aceitando cada vez mais essas provas como válidas. Certo. As fotografias do ambiente de trabalho, as gravações eventualmente feitas de conversas entre patrão e empregado. Claro, como qualquer prova a ser produzida, existe a possibilidade dela ser desconstituída. Perfeito. Então, mesmo uma gravação telefônica, uma gravação de filmagem, pode ser desconstituída por prova em contrário. Inclusive a testemunhal. Se provar que aquela gravação não foi bem, na verdade. Exatamente, não foi do jeito que deveria ser ou que estava sendo passado no processo. Muito bem. Então, existem outros meios também de se combater isso, mas a gravação feita no ambiente de trabalho, as fotografias tiradas no ambiente de trabalho, vão sendo sim admitidas como provas válidas. Bom, elas são válidas para o empregado e são válidas para o empregador também. Exatamente. O empregador pode, juridicamente viável o empregador ter câmeras que controlem o trabalho dentro? Sim, certamente. É possível e a gente vê vários casos no dia a dia de empresas que possuem câmeras no ambiente de trabalho quase todo. Perfeito. Respeitado os limites da intimidade de cada trabalhador, mas elas conseguem flagrar como realmente ocorre. Então, em muitas situações, às vezes o próprio empregado ele termina alterando um pouco a realidade dos fatos e isso consegue ser combatido através de filmagens, como questões de horários, até de tratamento, alguma discussão no ambiente de trabalho que se passou de forma diversa da que foi narrada no processo. Então, essas gravações, essas imagens podem ser utilizadas também pelo empregador para demonstrar como os fatos realmente aconteceram no caso concreto. O que é que você considera que são hoje os pontos vitais, principais, na demanda entre empregado e empregador? O que a gente vem vendo muito na prática é crescente o número de reclamações trabalhistas com pedido de horas extras. Isso é algo que vem crescendo bastante e os empregados estão buscando cada vez mais esses direitos. Certo. São vários os pedidos que podem decorrer. Muitas vezes viáveis, outras não. O que acontece é que às vezes o empregado ele faz uma hora extra em determinado dia e quando ele vai para a petição inicial, quando ele entra com a ação, ele termina levando aquele horário para toda a jornada de trabalho, como se ele todos os dias trabalhassem em horas extras. Muito bem. E aí a empresa tem que combater isso através de testemunhas também, ou se for o caso, gravações, cartões de ponto, registros de jornada, para mostrar que aquilo não era uma realidade
sempre acontecia. Eventualmente poderia sim haver essa prestação extraordinária, mas não era regra no ambiente de trabalho. Carlos Hidalgo, a figura do advogado trabalhista mudou muito nos últimos anos. Verdade. Eu acho que vocês hoje têm uma coisa com vocês que se chama decência. Certo. Eu acho que tem. Eu acho, não tenho certeza. Mas eu vou contar para você um caso que aconteceu comigo há mais de 20 anos, uns 30 anos atrás. Eu tinha um restaurante em João Pessoa. Certo. Restaurante para 300 pessoas, ok? Portanto, eu tinha 52 empregados. Certo. Naquela época havia um problema sério, principalmente na função que era exercida no restaurante, que aquilo ali parecia que se transformava a indústria, a Justiça do Trabalho numa indústria. Certo. Era um negócio muito sério. Certamente. Um dia, e eu sempre mandava um preposto, porque sempre entrava alguém. E o meu preposto era um filho meu. Nada. Um dia me aparece uma petição assinada pelo advogado e tal. Eu digo, olha, em primeiro lugar, o empregado, não tem capacidade para isso. Certo. Segundo, o que está aqui é tudo mentiroso. Terceiro, eu não vou mandar preposto, quem vai sou eu. Eu sou maluco, eu vou. Tudo bem? Tudo bem. Aí, meu amigo, o que era que ele pedia? Ele pedia tudo que você possa imaginar, além das horas extras, mais alguma coisa. Havia trabalhado 4 meses, e pedia, naquela época, 19 mil reais. Dá para entender? Imagino. Eu entro para a audiência, o juiz abre a audiência. A parte tal, qual é o advogado entra e diz assim. Estou lendo aqui a petição. O senhor tem alguma coisa a dizer para mim? Eu digo, tenho. O senhor me permite, com todo respeito, lhe dizer que se eu fosse juiz, prendia esse advogado. Assim mesmo. E isso acontece também ainda nos dias de hoje. Por que o senhor está dizendo isso? Eu digo, estou lhe dizendo isso porque o advogado não tem o direito de entrar com uma petição mentirosa, sabendo que é mentirosa. Por isso. Em 4 meses, esse homem não tinha capacidade de fazer uma petição dessa. O juiz virou para mim e disse assim, eu vou informar a parte e vamos colocar agora que o senhor ganhou a ação, viu? Simples assim. Eu ganhei a ação. Isso acontece, Geraldo, ainda nos dias de hoje. Ainda acontece. Se depara com alguns casos onde várias petições iniciais não retratam a realidade dos fatos. Você concorda com isso? De forma alguma. De forma alguma. Nós não podemos culpar, todavia, certamente somente os advogados. Não. Como todo ramo de qualquer profissão, Claro. Existem os bons, existem os ruins. Lógico. E nem sempre o advogado é culpado. Quando o advogado ele recebe o cliente em seu escritório, ele vai ouvir o que aquele empregado, nesse caso, tem a dizer sobre o assunto, sobre o que aconteceu. Muitas vezes o próprio empregado passa informações inverídicas sobre o que aconteceu. Sim, mas no veja bem, trabalho. nesse caso específico que eu lhe contei, Certo. eu acho que era a obrigação do advogado parar e dizer investigar. assim, peraí, 4 meses, meu amigo? Isso. Não dava para certamente. você fazer isso. Certamente. Como também existem muitos casos que Ao o cliente contrário. fala um pouco Com só do que certeza. aconteceu, o advogado termina Com aumentando certeza. um pouco mais e como aconteceu no seu caso, Exatamente. pedindo verbas além do que se deveria. Exatamente. Isso acontece. Muita gente acontece de achar que pode haver uma revelia, por exemplo, da parte de não comparecer à audiência. Então, se você, empresa, réu, reclamado, não comparece à audiência inaugural, é aplicada a pena de confissão. Isso, quanto à matéria de fato. Então, tudo aquilo de fato que foi dito na petição presume-se como verdadeiro. Como verdadeiro, então, porque você não foi lá se defender. Exatamente. A gente já se deparou com alguns casos absurdos que você consegue ver que é nítida a intenção de que isso ocorra. Ou seja, vamos tentar no chamado e famoso se colar, colou. Se a empresa não comparecer, presume-se como verdadeiro e a gente consegue ganhar a ação a mais do que Carlos, você é de família de advogados? Sou, minha família. Então você evidentemente que tomou alguns exemplos. Há quanto tempo você está na advocacia para valer? Na advocacia eu estou aproximadamente 5 anos. 5 anos. Na área trabalhista eu já estou há uns 7 anos. Onde é que você hoje, na advocacia trabalhista, apontaria erros? Se você tivesse autoridade para tal, mudaria na advocacia trabalhista? Olha, eu acho eu acho que uma das coisas que vem crescendo também na Justiça do Trabalho, a gente vem se deparando, são decisões que condenam alguns empregados em multa por litigância de má-fé. Nesse seu caso, por exemplo, você disse que ganhou a ação e provou que aquilo tudo era mentira. Então, o juiz não deve simplesmente dar o ganho de causa a você, mas punir aquela parte que inventou. Então, a gente vem se deparando com algumas decisões nesse sentido e eu acho que a tendência é aumentar.
voltar. O juiz começar a punir aquela parte que falta com o dever processual de dizer a verdade. Perfeito. Que inventa fatos de forma com que eles não aconteceram. Mas existe alguma coisa dentro do direito trabalhista que já possa dar a você jurisprudência, por exemplo? O próprio CPC, Código de Processo Civil, agora reformado, ele traz as hipóteses de condenação por litigância de má-fé. Então, a CLT, as consolidações da lei do trabalho, ela não traz uma punição específica nesse caso, mas ela dá a possibilidade de o magistrado, de o advogado das partes, de utilizar de forma subsidiária o CPC. Muito bem, mas... Então, nesse caso, seria a hipótese de aplicar multa de litigância de má-fé. Bom, mas daria também a hipótese do advogado da parte que ganhou, hipoteticamente ganhou, dizer, não, eu quero continuar. Agora sou eu que quero punir quem mentiu. Para pedir litigância de má-fé. Sim, existe a possibilidade da ação regressa. Ou seja, se a empresa se sentiu lesada por algo que foi dito por aquele empregado, alguma inverdade, ela pode buscar algum tipo de reparação, pode ser moral também, ou material, dependendo, até algum tipo de informação que ele passou indevidamente, pode prejudicar materialmente também a empresa. Como ao contrário também. Como ao contrário, acontece da mesma forma. Esse caso de litigância de má-fé, a gente vê algumas decisões até do nosso próprio tribunal aqui de Alagoas, condenando não só a parte, mas também o advogado do autor em alguns casos. Quando ele entende, como aconteceu no seu caso, que não foi só o empregado quem prestou informações inverídicas. O advogado deveria ter ciência de que aquilo não poderia acontecer. Até a própria linguagem da petição era a linguagem do advogado. Ele tem que ter um mínimo de responsabilidade ao investigar aquilo que ele está sendo acionado. Aí fica a grande pergunta para você. Até que ponto você se frustra ou você se enaltece com o nosso direito? Olha, eu particularmente sou apaixonado pelo direito, especificamente pelo direito do trabalho. É uma área que eu venho estudando cada vez mais e cada vez vou gostando mais do que eu estou vendo. Muito bom. No dia a dia, a gente se depara com algumas situações como essa que a gente está discutindo, que acontecem em qualquer caso, tanto no direito como na medicina, em qualquer tipo de situação. Existem os bons e existem os ruins. Com certeza. Mas da mesma forma que a gente fica triste quando vê uma situação desse tipo acontecer, a gente fica feliz em saber que a gente não está conduzindo dessa forma e pode sim ser enaltecido por fazer o correto, por aplicar a lei e por seguir os ditames da legislação. Mas uma coisa ele já aprendeu, ele fala bem para danar. Qualquer juiz para ouvir, não é não? A gente tenta, dia a dia da prática a gente vai pegando. Nós ouvimos agora o Carlos Hidalgo, e tive um prazer enorme em ouvi-lo sobre esse assunto do direito trabalhista. Eu acho que a gente podia até bolar, viu? Estou falando com o seu antecessor também, o Gustavo Buarque de Figueiredo, a gente bolar, pegar um advogado de cada especialidade para fazer aquele outro programa meu, que é o Almoçando com a Notícia, para fazer essa mistura, realmente fazer a mistura, discutindo as diversas facetas do direito. Seria bem interessante. Okay? O direito é muito dinâmico. Exatamente. Seu telefone de escritório. O telefone do escritório é o 82 30 25 9006. 3025 9006. 9006. Anotou, meu filho? 3025 9006. Tive um prazer enorme de receber você aqui. O prazer foi todo nosso, estamos sempre às ordens. Acho que somou muito, como somou o seu antecessor. Todos dois somaram, cada um na sua especialidade. Que bom. E o programa foi rico. Muito obrigado. Estamos às ordens quando precisar. Obrigado pelo convite. Mesmo. Nós também estamos às ordens. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser. Ó, ele mandou dizer que quer e não precisa de ação nenhuma. Ele mandou dizer que quer, o encontro está marcado. Até lá, gente.